xixi e cocô no lugar certo. Só quem vivenciou a experiência de ter um animalzinho fazendo suas necessidades fisiológicas por todo o canto da casa sabe o quanto esse assunto é importante e o quanto pode ser estressante essa fase. Bom, eu vou tentar passar algumas dicas bem rápidas de como foi que eu consegui ensinar minha cachorrinha em 3 semanas, a ponto ela ficar assim extremamente craque mesmo, sem fazer mais nada fora do lugar escolhido, do banheirinho que eu escolhi para ela. Lembrando que é claro, gente, que assim como as pessoas, os animaizinhos também têm suas personalidades, têm seu tempo, de repente, uns que aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, e depende, né? Mas eu vou falar sobre o meu relato com a minha cachorrinha. Vale a pena ressaltar que eu já havia tido a experiência de ter uma outra cachorrinha que permaneceu com a gente por 6 meses, mas infelizmente ela partiu. E essa ela não aprendeu a fazer, tá, gente? Eu considero que não aprendeu porque ela não fazia todas as vezes no local certo. Então, o método que eu usava com ela era o método de chamar a atenção no momento que estava fazendo, né? No lugar errado, obviamente. Então, assim, quando ela fazia no local certo, eu estou falando da minha cachorrinha anterior, da Mel. Quando ela fazia no local certo, eu a presenteava, né? Eu fazia ali aquela festinha com ela. E quando ela fazia no lugar errado, eu chamava a atenção dela naquele momento, se eu visse ela fazendo errado, né? Porque não adianta chamar a atenção também depois. Então eu era enérgica com ela, nunca bati, gente, não precisa bater nos animaizinhos, né? Muita gente fala que conseguiu um bom resultado pegando o focinho do cachorro e esfregando na urina, nas fezes. Gente, eu acho isso um absurdo, né? Isso é uma agressão. Não tem necessidade. Mas eu acredito que a gente precisa ser mais teimoso do que o nosso cachorro. No caso da Mel, ela foi mais teimosa do que eu. E eu confesso que eu desisti. Por conta do trabalho, por conta dos afazeres, por conta de muitas coisas. E eu, sabe, chegou um momento que eu joguei a casaca. Muitas vezes ela olhava pra mim e fazia xixi. Assim, ali na minha cara, porque ela sabia que eu ia brigar. E eu não sabia que o fato de brigar era uma demonstração de atenção. E o que, que eles esperam de nós? A não ser o nosso carinho, o nosso cuidado e a nossa atenção, né? Os nossos animaizinhos não têm amigos, não têm redes sociais, não têm nenhum tipo de entretenimento. Nós somos a coisa mais importante para eles. Então, eles querem chamar a nossa atenção de qualquer forma, mesmo que seja uma atenção negativa, mesmo que a gente esteja chamando a atenção deles de uma maneira rude. Se a Mel partiu e nós nos revisemos e concluímos que seria interessante termos um outro cachorro, eu comecei a pesquisar se havia uma outra forma de conseguir o adestramento para fazer as necessidades no local certo, no local desejado. E eu vi sobre o adestramento positivo. E a princípio eu pensei, nossa, mas se eu chamando a atenção dela, se eu deixando muito claro que eu não estava gostando daquela atitude, eu não consegui ter bons resultados, eu simplesmente ignorando que é assim que funciona, eu acho que será ainda pior para ela compreender, para ela conseguir assimilar. Gente, mas não foi. Foi assim que eu consegui, seguindo algumas regrinhas. Por exemplo, eu tentava, assim que ela chegou, desde o primeiro dia, ela chegou para mim com 60 dias. E assim que ela chegou, eu tentava antecipar, digamos assim, o acidente pela casa. Então, o que eu fazia? O cachorro, o filhotinho, ele faz xixi mais vezes do que um cachorro adulto, isso é fato. Então, assim, ele fica ali muito excitado, brincando, assim, tá brincando, pega ele, era assim que eu fazia, eu pegava ela assim pelas perninhas, exatamente assim, levava lá no tapetinho higiênico e eu falava xixi, no máximo 2 vezes. Porque pro cachorro assimilar fica mais fácil uma palavra do que você ficar falando, olha, faz xixi aqui, aqui que é bom, é aqui que eu quero, olha o seu banheirinho, olha a sua fraldinha. Sabe esse excesso de informações que não é bom para criança? Pro animalzinho, muito menos, né? Então eu falava no máximo 2 vezes. Então, quando ela fazia,
Ali eu já estava sempre assim com um petisquinho no bolso. Gente, um farelinho de nada, tá? Não vai assim, como eles fazem muitas vezes durante o dia, não vai engordar seu cachorrinho ali dando um petisco toda hora que ele fizer. Então assim, eu dava, sabe, para deixar assim um gostinho de quero mais, aí eu vou fazer de novo, só para ela me dar de novo. Então, era assim que eu fazia, eu dava só um pedacinho e fazia ali uma festinha, mas não aquela festa, aquele, sabe, aquele alvoroço, porque vale lembrar que, né, como já dizemos aqui, o porque vale lembrar que cada animalzinho tem a sua personalidade. Assim como nós, né, tem gente que é festeiro, que gosta de chega nos lugares falando alto, gosta daquilo, tem gente que já é mais recatado. Então, assim, o cachorrinho também está se adaptando com a gente. Então, assim, para não correr o risco dele se assustar e não querer mais, de repente, vai criar um trauma e não querer mais ir ali na fraldinha. Faz uma festinha, mas faz uma festinha mais branda. Muito bem, que bonita. Olha, faz um carinho. E era assim que eu fazia com a Lili. Outra coisa, estávamos ali todos deitados na sala e ela geralmente tirando um cochilo. Quando ela acordava, eu já ia lá e ó, levava de novo, xixi, entendeu? Quando eles querem fazer cocô, eles têm um comportamento, eles emitem um comportamento diferente. Geralmente eles começam a cheirar muito o local, né, a casa, e às vezes eles dão uma rodadinha. Então, assim, nesse momento, se você viu a rodadinha, você vai lá e ó, lembre de mim, pegue pelas patinhas e coloca lá e fala cocô, porque daí eles vão saber que ali é o lugarzinho deles fazerem. Mas assim, eu faço isso quantas vezes? Será que duas tá bom? Três? Eles fazendo isso 3 vezes já vai aprender. Não, gente, eles aprendem por assimilação. E para que eles tenham condições de assimilar, né, que toda vez que acontece ali no local certinho, eles ganham uma recompensa, eles ganham carinho, né? Eles precisam de tempo. E é nisso aí que a maioria das pessoas desistem, mesmo com esse método que tem de tudo para funcionar. Mas aí tudo bem, já entendi essa parte, né? Eu preciso tentar antecipar o fato antes que aconteça o acidente. Mas aí digamos que eu me distraí, eu estava fazendo outras coisas e o cachorrinho saiu andando pela casa e quando eu vi já estava lá o serviço no local errado. O que eu devo fazer? Uma coisa bem difícil, isso é difícil. É ignorar. Ignorar por completo. Não olhar para as fezes ou para a urina e não fazer contato visual com seu cachorro naquele momento. O ideal é não deixar ele perceber que você ficou desestabilizado com aquela situação. E sim, gente, a gente fica mesmo, porque ninguém gosta de morar em um ambiente sujo. Eu tô falando para cachorrinhos, né, que ficam dentro de casa, como a minha. A minha cachorrinha é pequenininha, de pequeno porte, ela tem 2 quilos e ela convive aqui com a gente dentro de casa. E a gente quer ter o animalzinho, mas a gente quer ter a casa limpinha, perfumada, né? Então, assim, não é fácil a gente ignorar. E aconteceu algumas vezes com a minha? Sim, aconteceu. Pouquíssimas vezes. Por quê? Porque eu andava atrás dela. E sim, gente, é cansativo. É uma fase bem cansativa, mas é uma fase que vale muito a pena. Por quê? Porque depois você não vai precisar se preocupar com isso. Você nunca mais vai se preocupar com isso. Você não vai sair pensando, será que quando eu chegar vai ter um presente lá no meu tapete? Ixi, será que vai ter sujado alguma coisa, ter sujado a cozinha? Será que os tapetes do meu quarto vão estar intactos? Então, assim, é um investimento. Eu digo isso, que é um investimento, vale a pena. Um outro detalhe é que o fato do cachorrinho ver você limpando ali a sujeira que ele fez já é uma forma de atenção. Olha que interessante, mas é. Então, o que a gente combinou aqui em casa? A gente agia em conjunto. Então, quando eu percebia que tinha feito, eu ignorava por completo, deixava passar um tempinho e logo eu pegava, né, sem fazer festa nem nada, pegava,
levava até um lugar, então um dos meninos intertia ela, brincava um pouco com ela, ou apenas ficava no ambiente mesmo, e eu limpava sem que ela visse. Então ela não via eu limpando aquilo que ela tinha feito. Então, se ela não viu, ela não achou que aquilo foi uma forma de atenção. Um outro fator a ser considerado é o fato de geralmente, tá, gente? Tudo tem exceção, é claro, né? Porque pode aparecer alguém que fale: ah, mas o meu cachorro ele fazia cocô dentro da vasilha. Ah, mas o meu cachorro ele fazia cocô e comia. Isso aí é um distúrbio, né? E é outro tipo de coisa. Então a gente fala assim: geralmente, o que eu estou falando é que existem algumas exceções, mas a tendência é o animalzinho não gostar de fazer as necessidades perto de onde ele se alimenta. Então, assim, geralmente as pessoas que moram em apartamento, ela reserva ali um cantinho na lavanderia e coloca a fraldinha, o potinho de água e o potinho de comida. E o cachorrinho, ele vai procurar um outro lugar para ele fazer, um lugar oposto para ele fazer as necessidades de onde ele come. Então, se você vai colocar o tapetinho na lavanderia, que vai ficar mais afastado, né? Não vai ficar tão visível assim, para as visitas, para você mesma. O ideal é que você pegue o potinho de comida e de água e coloque na cozinha. Coloque um pouco afastado. Tapetes. Bom, eu sou a louca do tapete. Eu sou aquela que usa tapete na sala, nos quartos, no banheiro, até no verão. Então, assim, meu tapete da sala ele permanece no verão. Só que eu retirei tudo antes da chegada da Lily. Eu tirei tudo, não deixei nenhuma superfície que fosse absorvente, que fosse convidativa para ela fazer, ser tentada a fazer no local errado. Então, o único lugar que era realmente convidativo e absorvente era mesmo o tapete higiênico dela. Só que depois eu quis voltar minhas coisas, né? Depois que tava tudo certinho, tudo ok com ela, que ela realmente havia aprendido. Ah, e um detalhe. Aí você faz isso até hoje, ela tem quase 2 anos, você ainda gratifica ela? De vez em quando, é muito raro. Digamos que vai a cada 5 dias, uma vez eu olho, porque eu percebo quando ela vai, né? Geralmente ela vem também me falar que ela é esperta, esses bichinhos são extremamente inteligentes, mas eu finjo que não vi, sabe? Eu finjo que não vi para não ter que ir gratificar. Mas às vezes se eu já estou ali descascando uma maçã ou mesmo comendo uma banana, eu vejo que ela fez e eu parabenizo, dou um pedacinho para ela, ou então às vezes só faço um cafunézinho na cabeça dela e falo muito bem, que bonita. Então ela já fica contente com isso. Então, na questão dos tapetes, eu fui retornando aos poucos. Eu não coloquei em todos os ambientes que eu costumava utilizar. Eu voltei primeiro com o da sala e eu comecei a deixar o potezinho dela de comida bem no meio do tapete da sala. Eu deitei algumas vezes no tapete da sala, fiquei deitada por um tempo, porque eles tendem a respeitar o local de descanso, né, do líder da matilha, digamos assim. No caso, eles escolhem alguém da casa. Eles amam todos, dão atenção para todos, mas eles escolhem alguém, digamos que para ser mais fiel, podemos falar assim. Então, eu deitei algumas vezes para que ela assimilasse que lá era um lugar de alimentação, visto que eu coloquei o potinho dela lá, e era um lugar de descanso. Porque quando eles estão com os pais tendem a ensinar algumas lições para eles. Por isso que é importante, gente, a gente não tá com aquela ansiedade, pegar o cachorrinho quando ele ainda é muito novinho. Tem muita gente que fala assim, eu peguei o meu com 28 dias, eu peguei o meu com 30, 35, ele não morreu. Realmente, eles não morrem. Se você cuidar bem deles, eles não têm por que morrer. Mas eles não aprendem algumas coisas que a gente não tem condições de ensinar, somente os pais deles. E entre elas, o asseio pessoal, porque os pais não querem lá o lugar onde o ninho, digamos assim, onde os filhotes estão sujo.
né? Eles tentam limpar, a mãe ele tá sempre lambendo o filhotinho, limpando, ensinam eles a se limpar também. Então é importante eles terem tempo para ter essa convivência com os irmãozinhos. Isso é muito importante. Quando eu li sobre isso, fez muito sentido para mim, linkando ao comportamento da Melzinha. Ela realmente parecia que não tinha nenhum interesse no asseio pessoal. Ela, para vocês terem uma ideia, ela fazia xixi, ela molhava as patinhas e saía assim, marcando a casa, sabe? A casa inteira de xixi, e aquilo não incomodava. Ela chegou a um ponto que ela fez xixi na própria caminha dela. Acho que ela ficou com preguiça de levantar à noite, então assim, ela não tinha asseio, não tinha respeito pela matilha, no caso, nós, né, a família, ela rosnava pra gente, e a gente sabe que assim, no início, quando o cachorrinho chega, é até engraçadinho, né, a gente vê aquela coisinha meiga, pequenininha, ali, bravinha, querendo latir, querendo morder, a gente fala, é coisa de filhote. Mas é muito importante deixar muito claro para eles aquilo que nós esperamos deles. Eles precisam ser educados. Por quê? Porque depois de um tempo, pode sim ser motivo de desavença entre a família. E não é isso que queremos, né? Por isso que existem tantos animaizinhos abandonados por aí. Não é culpa dos bichinhos. O fato de não termos tempo, não termos paciência, não estabelecermos os nossos limites. Mas realmente acontece, né? O cachorrinho muitas vezes começa a ser um estorvo e simplesmente as pessoas acabam doando e depois doando, na melhor das hipóteses, né? Quando simplesmente abandonam. Mas isso aí já é um assunto que eu não vou me adentrar, né? Então, assim, eu desejo que esse vídeo possa ajudar alguém. Se precisar de mais alguma dica sobre esse assunto, eu não sou especialista em nada, gente, não sou veterinária, não sou adestradora. Sei que alguns casos precisam realmente de um adestrador, mas eu sei que também existem alguns casos que a pessoa não tem condições, né, financeiras para pagar um adestrador, até porque quando um cachorrinho chega, o gasto é grande, né? A demanda ali de coisas que eles necessitam para que vivam bem é grande a chegada, né? Na chegada, né? Porque depois é só você se organizar direitinho, mas aí quando chega a enxoval, a vacina, são vários brinquedinhos, até você entender do que ele realmente gosta. Então, muitas vezes a pessoa acaba deixando essa questão do adestrador para um segundo plano, um terceiro, mas o fato é que quanto mais tempo vai passando e, e o animalzinho vai crescendo, mais difícil fica ensinar alguma coisa. Não impossível, gente, estou falando difícil. Então, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido clara e qualquer coisa é só me perguntar.